Shabbat Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo das Escrituras, nesse sábado maravilhoso que o Criador marcou para ter um encontro conosco. E o tema de hoje é muito importante para a nossa salvação, mas vamos orar primeiro. Pai Celestial, Yahweh, grande eu sou, bendito seja teu nome, porque manifestou, Pai, a salvação no teu Filho, nosso Salvador. Nos dê agora entendimento sobre esses textos que vamos ler que nos orientam a como proceder no caminho da salvação. Perdoa os nossos pecados em nome do nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Amém. Amados, como vencer o pecado e ter uma vida vitoriosa? Muitas pessoas desconhecem o poder do Evangelho, o poder de salvação do pecado, não no pecado. Nós sabemos que o pecado é a transgressão dos mandamentos do Pai. E ainda que muitas pessoas já tenham vivido muito tempo na religião, elas também desconhecem uma vida vitoriosa. Então nós vamos ver pela Escritura o que o Pai nos ensina na Escritura de fato. Respondeu-lhes Yeshua, e ele estava falando ali com os religiosos: em verdade, vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8. E muitas pessoas desconhecem o contexto dessa libertação que o filho proporciona, que nosso Salvador veio trazer. Ele veio nos libertar do pecado, porque ele ensina que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aqui está uma analogia muito interessante. O servo ele não fica para sempre em casa. Aquele que está escravizado pelo pecado não pode permanecer. Mas ele diz, o conforto vem a seguir: se o filho vos libertar de quê? Do pecado, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, essa é uma situação que atinge a todo ser humano. Todos nós precisamos ser libertos. Nós não podemos se achar escravizados pelo pecado. Aquele que está escravo não permanece na casa, é o filho que permanece. E mediante essas palavras você lê também em João 15 algo muito revelador. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo galho em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra nos limpa, nos purifica. Está em mim e eu em vós. Como o galho em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui em João 15, o que o Messias nos ensinou? O primeiro passo é admitir que nós precisamos de ajuda do alto. Não importa quanto conhecimento alguém tenha, não importa a posição social, não importa o tipo de educação, ele precisa de ajuda do alto, precisa estar no Messias. E o que é estar nele? O que é manter essa dependência nele, se não se alimentar da seiva, como aqui a analogia é feita, né, de ramos que estão na videira. Ela precisa estar conectada com a videira, precisa estar conectada com a raiz para que receba seiva, água, os nutrientes necessários para sobreviver. E há um processo de limpeza que é feito. E há um processo de purificação pela palavra, como a água que lava. E muitos, queridos, não entendem isso, que não é uma questão só: eu já aceitei Jesus em tal época, eu entrei na fé em tal época, eu me tornei religioso cristão em tal período. Mas sim, queridos, uma questão de permanecer nele. Todos os dias nós precisamos dele para nos alimentar, para renovar nossa mente. E esse é um aspecto muito importante que é tratado repetidamente nos evangelhos, nas cartas de Paulo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o homem natural, o homem carnal, como o velho homem, que é o termo usado, é aquela natureza com a qual todos nós nascemos. Uma natureza pecaminosa, uma natureza inclinada para o mal. E naturalmente todos pecamos e necessitamos da glória do Altíssimo. Mas nós temos que entender que esse velho homem ele tem que ser despojado, ou seja, ele tem que ser retirado. E esse velho homem ele se corrompe pelas concupiscências, ou seja, os desejos do engano, as ilusões do pecado. Ninguém deseja aquilo que não vê, ninguém peca sem antes desejar. E isso são coisas que estão atreladas nessa mecânica, né, do pecado. Aí ele vai nos dizer no verso 23, e vos renoveis no rua da vossa mente, no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Eloá é criado. E é interessante que ele está aqui colocando, né, como se fosse um presente contínuo, presente. Ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, cada um de nós precisamos diariamente renovar a nossa mente. Como aqui diz, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Ao buscar justiça e santidade, o Pai cria em nós um novo coração, um coração puro. E é isso que Davi orava: cria em mim, Iá, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Primeiro, nós não podemos criar em nós mesmos um coração puro. Nós podemos muitas vezes agir de uma maneira bem comportada perante as pessoas. Nós podemos fabricar até uma aparência de santidade, mas nós não podemos operar esse milagre em nós mesmos, que é criar um coração puro. Por isso nós precisamos orar como Davi orava: cria em mim, Iá, um coração puro. E não só isso, ele dizia: e renova dentro em mim um espírito reto. Ou seja, pelo resto de nossas vidas nós necessitamos de buscar essa conexão diária, essa comunhão, a fim de renovar um espírito reto. Dia após dia nós precisamos renovar a nossa mente, como Paulo também diz nas suas cartas. Assim que se alguém está no Mashiach, Yeshua, nova criatura é. As coisas velhas passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por Yeshua HaMashiach e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Yahweh estava no Mashiach pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, né, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Ou seja, o objetivo do Messias não era jogar na nossa cara os nossos pecados, mas ele pôs em nós a Torá da reconciliação. Ou seja, ele pôs em nós a instrução, a lei dele. E essa lei visa reconciliação, não permanecer em pecados, mas nos reconciliar com o Pai. E de sorte que somos embaixadores da parte do Mashiach, né, do ungido, do Messias, como se Eloá por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do Mashiach Yeshua, que vos reconcilieis com Yahweh. 2 Coríntios 5. Então, queridos, o que o Messias veio fazer? Se não criar um novo homem em cada um de nós, uma nova mulher, uma nova pessoa. Tudo se fez novo, ele diz. Ele fez isso mediante o quê? A reconciliação nossa com o Pai, a fim de que nós também nos tornemos embaixadores do reino dele. Nós agora vamos reconciliar outros com o Pai. Isso é tremendo, porque muitas vezes nós nos perdemos no propósito da fé, que é reconciliar, né, o próximo com o Pai, não afastar, não quebrar essa conexão, essa ponte, mas sim buscar reconciliar. Esse deve ser o nosso inteiro objetivo. Nós nos reconciliando com o Pai por meio do Messias e com o próximo, e levar outros também a fazerem essa reconciliação. Isso é novidade de vida, isso é uma nova criatura. Bom, queridos, em Colossenses 3 tem algo muito interessante que Paulo fala sobre essa nova experiência.
Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros. E a palavra mortificar, ela quer dizer mais ou menos assim, para você matar, para você silenciar, para você amortecer os membros. Que membros? São os instrumentos que nós usamos para o pecado. A língua, os braços, os pés, né? O nosso corpo em si, mais uma analogia assim mais profunda. Tudo que nos faz pecar, que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, ou seja, desejos maus, a avareza, amor ao dinheiro, que é idolatria. E Paulo pega pesado, ele chama amor ao dinheiro de idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Eloá sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes à vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo está nos ensinando aqui sobre como deve ser o nosso proceder, diferente do que era no passado, sem malícia, sem maldade, mas buscando o que, irmãos? Se vestir do novo. E esse é um processo diário, nós temos que nos revestir ao acordar. A nossa oração deve pedir um coração puro, renovar um espírito reto. Que o Pai, ele reconecte o seu amor para conosco, que a sua comunhão seja renovada a cada dia conosco, que seja uma nova experiência, cada vez melhor. Nós devemos pedir por isso, e sabendo que ele vai operar em nós, ele vai nos renovar para o conhecimento de quem? Do Messias, conhecimento dele, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é salvação, queridos. É quando o Pai, ele vai restaurar em nós a imagem perdida, a semelhança com ele, por meio do Messias. Isso é lindo. Já que o mundo, ele nos instiga a quê? A ser a imagem de Satanás, dos demônios. Mas a Escritura, ela nos ensina a se revestir do novo homem, da imagem e semelhança com o Pai. Porque este é o ahavá, é o amor, quer dizer, doar-se, né, por Eloá. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como alguém pode ser um homem novo, uma mulher nova, sem obedecer os mandamentos? Isso não existe. Por isso que parte integral da salvação, queridos, é a prática, é doar-se, é abrir mão, renunciar a si mesmo, seguir o Messias, tomar o madeiro, seguir. Aqui diz, porque todo que é nascido de Eloá vence o mundo. E esse é o poder que vence o mundo. A nossa fé, a nossa emuná, a nossa lealdade, a nossa confiança. Então nós temos que confiar que Ele é poderoso. Nós não temos poder nenhum perante as tentações, perante o pecado, perante o mal, perante esse mundo, mas pela fé dele nós vencemos. Pelo poder que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança nele. 1 João 5, 3 e 4 diz isso, meus queridos. Finalmente, Apocalipse 22, 11 e 12 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22. Queridos, você vê que nesse processo de vencer os pecados, de ter vitória na nossa vida, espiritualmente falando, e que é o mais importante, né, para o reino, você vê que existe uma tendência aqui. As pessoas que estão buscando vão buscar mais, vão almejar a santificação, vão começar a se enojar desse mundo. Ele realmente não presta para nós que queremos servir ao Eterno. Nós estamos na contramão de todo esse sistema. Mas nós estamos buscando servir ao Pai. Não quer dizer que você alcance tudo de uma vez, ou quer dizer que você não chegue ao ponto, por exemplo, de errar. Mas o nosso objetivo sempre é acertar, fazer a vontade do Pai e vencer todas as coisas. E é um processo, queridos, que deve ser
aperfeiçoado dia a dia, independente dos percalços que nós passamos na nossa vida. Nós devemos buscar uma perfeição completa no Messias, dentro daquilo que nós sabemos o que é certo e errado. E o Pai vai nos revelar cada vez mais o que é certo e o que é errado, e nós devemos andar sempre no que é certo. Espero que você tenha entendido essa mensagem, como ela tem falado ao coração também, que o Pai abençoe a todos nós, nos dê a vitória a cada dia, nos renove o entendimento, nos faça cada vez mais aperfeiçoados para o reino, mundo vindouro. Shalom, shalom, meus irmãos. Até o próximo estudo.